Doutora Janaína Santos é a nossa convidada de hoje. Doutora, é bom te rever, tudo bem? Bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite novamente, é sempre um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Doutora, vamos lá, o público pediu mais uma vez para que a gente falasse sobre aposentadoria, porque é um assunto que rende muita dúvida. Como eu falei, acho que no nosso último encontro não é algo mais tão automático assim como era antigamente. Então, bora falar sobre isso mais uma vez. A gente viu que o INSS falou que em 2024 teriam algumas mudanças, né? Então, para a gente começar, quais são essas mudanças e como é que a gente pode se preparar para isso? Bom, Marcelo, o que acontece? Depois da reforma, entraram as regras de transição da aposentadoria. Então, algumas regras, elas vão mudando anualmente, até elas virarem a regra definitiva. Tá. Então, o que mudou agora em 2024? A aposentadoria de pontos, pela regra de pontos, que passou a ser 91 pontos para as mulheres e 101 pontos para os homens. E a aposentadoria por tempo de contribuição com idade mínima. Essa também teve uma alteração porque ela também é progressiva. Então, desde 2019, ela passou a ser 6 meses a mais de idade a cada ano, até completar os 62 para a mulher e os 65 para o homem. Então, neste ano, a mulher precisa ter 58 anos e meio para conseguir se aposentar. Esse é o tempo mínimo, além do tempo de serviço. Tem que juntar as duas coisas para dar a pontuação. As duas coisas. Isso a gente está falando da tempo de contribuição com idade mínima. A de pontuação também precisa juntar as duas coisas. O que eu tenho visto muito, o que o pessoal está comentando e perguntando muito, é referente a essa questão, não existe mais a idade mínima, né? Mas na verdade não é bem assim. Desde a reforma, algumas regras, elas deixaram sim de ter a obrigatoriedade da idade mínima, que é o caso da aposentadoria por pontos. O que acontece na aposentadoria por pontos hoje? A pessoa precisa ter o tempo de contribuição, 30 anos no caso de mulher e 35 do homem, não tem a idade mínima realmente, mas precisa somar a pontuação. E qual é a pontuação nesse ano? 91 pontos para a mulher, 101 para o homem. E como que é feita essa pontuação? É a soma da idade mais o tempo de contribuição. Então vamos lá, não precisa ter idade mínima? Não está na regra. Mas veja bem, se você precisa de 91 pontos, você precisa ter pelo menos 30. Se eu pegar 91 menos os 30 de contribuição, você precisa ter 61 de idade. Menos que isso não dá para fechar o ponto. Menos que isso não vai dar para fechar os pontos. Então não é tão simples como parece. Né? Fala, não tem mais idade mínima. Não tem, mais ou menos, mas você precisa somar os pontos, então acaba ficando nessa situação. Tem perguntas que já estão chegando, eu vou te repassar. Uma não me mandou o nome, mas ela falou o seguinte: Marcela, tenho registro em CLT desde 92. Essa mudança me afeta? Quando que eu posso me aposentar? Bom, o ideal, nesse caso, é fazer um planejamento previdenciário, porque tem um registro desde 92, mas a gente precisa entender se trabalhou desde 92 direto, se teve alguma pausa. Porque se você tiver o direito adquirido, né, se lá em 2019 você já tivesse cumprido os requisitos, você ainda pode se aposentar pela lei anterior, tá? Que era os 30 anos para a mulher, né, não tinha a questão da idade mínima. Então, se esse é o seu caso, muito provavelmente você já tem direito. Agora, se você tem pausas no meio, eu trabalhei, mas fiquei 2 anos parada, ou trabalhei como autônomo e não contribuí nesse período, e aí você não tem o tempo completo, aí o ideal é fazer um planejamento e ver qual a melhor regra. Sua xará, Janaína, falou, tenho 20 anos de contribuição, quando que eu posso me aposentar? Então, aí vai depender da idade dela. Em tese, ela precisa ter pelo menos 30 anos de contribuição e mais a idade para somar a pontuação. Então, a gente precisaria entender aí qual é a idade dela para saber se ela já está próxima. Se ela, por exemplo, ela falou que tem 20 anos de contribuição, se ela já tem aquela idade mínima, ela pode se aposentar pela idade e não esperar o tempo de contribuição para fazer os pontos. Isso depende de cada caso, é isso, doutora? Cada caso. Se for mulher, se ela tiver 62 anos de idade, tendo os 20 anos de contribuição, ela já pode se aposentar. Lembrando que a aposentadoria por idade tem a questão da carência, isso é muito importante. Precisa ter 180 contribuições para o INSS.
Por que eu sempre falo isso, gente? Porque às vezes, mas eu já tenho 20 anos, então claro que eu tenho 180. Mas se durante esses 20 anos, por algum motivo, você ficou afastada, né, teve um afastamento médico e ficou 2, 3 anos afastado, talvez você não tenha completado as contribuições. Porque a carência são as contribuições efetivamente feitas para o INSS. Quem é autônomo pode se aposentar? Seguem as mesmas regras? Pergunta o Clebson de Cruzeiro. Cleberson, você pode se aposentar sim, o autônomo também tem direito de se aposentar, porém você precisa contribuir, né? Você precisa fazer as suas contribuições para o INSS como autônomo. E aí, quando você preencher os requisitos, você vai poder se aposentar também. Carlos pergunta o seguinte: boa tarde, se eu for aposentar por idade, qual seria? Eu tenho 61 anos, no caso dos homens, qual que é a idade? 65. 65, 15 de contribuição e 180 de carência. Doutora, quando a gente fala, por exemplo, do autônomo, né? Tem uma outra dúvida que chegou aqui do Sérgio de Taubaté. Com relação aos MEIs, os microempreendedores individuais, as regras são as mesmas? Por exemplo, vale também para os autônomos? Não é regra de CLT? Como é que faz para as pessoas que são MEI para se aposentar? Bom, vamos lá, gente. O MEI, ele tem uma coisa específica. A contribuição do MEI, ele vale somente para a aposentadoria por idade. Ou seja, o homem 65, a mulher 62, tá? E os 15 anos contribuídos. Também para a aposentadoria por invalidez em caso de algum problema de saúde, que não tenha mais condições de trabalhar. Agora, vamos supor que você trabalhou muitos anos como CLT e aí foi desligado da empresa e resolveu abrir um MEI. Tá? Só que você já está ali há alguns anos da sua aposentadoria. O ideal é você fazer a complementação desse MEI. Pagar o MEI, que é 5%, daquele valor que você recolhe de MEI, 5% vai para o INSS. Então, o ideal é contribuir os outros 15% que falta e aí sim você tem acesso a qualquer uma das regras de transição. Quem é CLT e também tem MEI, pode juntar as duas coisas ou são coisas diferentes? Como é que é o caso, nesse caso, a aposentadoria calculada? Então, nesse caso, o cálculo ele vai somar os salários de contribuição. Para o MEI é considerado um salário mínimo, né? Então, vai somar o salário de contribuição do MEI mais o que você recebe, os seus rendimentos como CLT. Bom dia, Marcela. Oi, Luísa, bom dia. Sou a Luísa. Tenho 61 anos, 29 de contribuição. Já consigo aposentar? Falta pouquinho. Tá quase lá. Tá quase lá, Luísa. Luísa, pelo que você está me falando, muito provavelmente você vai se aposentar por idade. Você já tem 61, mais um aninho aí, você consegue se aposentar por idade, né? Porque você já tem os 29 anos, acredito que nos 29 anos você deve ter os 180 de carência. A gente fica naquela expectativa, né? De, meu Deus, quando vai? Você tá chegando perto. Aguenta mais um pouquinho, respira fundo, segue sua vida profissional, que tá quase lá. Depois você vai conseguir ter um pouco mais de tranquilidade, viu? A gente torce por isso, viu, Luísa? Um beijo para você e para todos os telespectadores que participaram dessa nossa Hora do Direito de hoje. Muito obrigada, doutora, por mais essa dobradinha aqui com a gente. Seja sempre bem-vinda, viu? Que legal. Pessoal, quem eu não consegui responder, porque eu acredito que eu não tenha conseguido responder tem muita todos, mensagem chegando mesmo. Eu deixo sempre aqui aberto lá o meu Instagram. Pode mandar lá a mensagem no direct. Sempre depois dos programas tem um monte de mensagem. Eu vou respondendo aos pouquinhos, mas eu respondo todo mundo. Vai ser ótimo. Muito obrigada, viu? Por nada, um beijo, obrigada.